Olá, Olá, estou. Oi, acho que nós Flor. tivemos aula ontem. Nós tivemos aula ontem já. Nossa, estava com tanta saudade, senhor. Fazia tempo que eu não via o senhor, não escutava a voz, nem nada. Essa voz suave de pato morto. Mas é isso aí. Bom, a vantagem é que agora à tarde a gente tem um assunto mais tranquilo, frente um tá mais de boa. Quer dizer, eu acho, né? Aqui, qual que é o módulo que nós estamos? Acho que estamos no módulo 13 também. Isso, módulo 13, exatamente. Nossa, esse carinha. Pode tá? Desculpa, minha filha acabou de passar aqui e falou, essa carninha tá gostosa. Aqui. Série 3, caderno 2. Vamos lá. Nossa frente. Estamos no módulo 13. A gente viu balística. E o módulo 13, senhoras e senhores, ele é muito de boa. Para vocês que não sabem o que é leis de Newton. E aí, pensando na... Vou começar já o nosso horário para a gente poder agilizar, né? Na verdade, pode ter a liberdade de acabar um pouquinho mais cedo, né? Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela. E aí, ó, estamos aqui no módulo 13, primeira e segunda lei de Newton, e aí é igual o nosso livro do primeiro ano. No primeiro ano, o nosso livro ele começa mais ou menos nessa época também, no segundo bimestre, mas é um pouquinho mais na metade do segundo bimestre para o final, tipo em junho, mais ou menos, que a gente começa a lei de Newton lá no primeiro ano. Aí a gente está começando agora já, que a revisão ela vai um pouquinho mais rápido, né? Então, basicamente, a gente poderia resumir essa aula em 10 minutos, assim. Mas a gente vai estender um pouco mais para gerar um pouco de discussão, porque o começo aqui da primeira lei de Newton, que nós lembramos muito bem, que é a lei da inércia, ela é mais teórica, né? E a gente conseguir identificar a inércia de um corpo faz todo sentido na hora da gente conseguir a discussão. Então, primeiro, damos início então à dinâmica, que é parte da mecânica, mas é a parte que estuda que justifica os movimentos, né? Até então a gente estava analisando a cinemática, e a cinemática ela estava em cima da gente caracterizar os movimentos, e agora a gente vai analisar a dinâmica. E ela está dentro da gente analisar o que causou aquele movimento. E a gente vai ver que o que causa o movimento é geralmente uma força. Então, você começa agora a discussão sobre grandeza-força, né? Vai ver que a força é quem propõe os corpos em movimento, ou o seu equilíbrio propõe eles ficarem na inércia. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender para discutir a inércia é que o equilíbrio quando você tem as forças em equilíbrio,
a gente não fala mais que o objeto está em repouso. A gente fala que quando as forças de um corpo estão em equilíbrio, inércia, né? Por quê? Porque a gente pode ter duas situações de inércia. Inércia de repouso e inércia de movimento. E as duas situações, as forças têm que estar em equilíbrio. Então, se eu falar para vocês que tem um corpo com forças em equilíbrio, não tem nenhuma razão para você afirmar que ele está em repouso. Tá? Você pode afirmar que ele está na inércia, mas não em repouso. E aí, vamos lá. Partindo, então, da discussão sobre a primeira lei, essa hora atrás disso. Ela começa a acelerar a bola. Que aqui no começo ele comenta sobre o conceito de força, aí já é algo mais bem básico, que nesse momento da revisão eu acho que já não precisa tanto a gente discutir isso, né? E basicamente uma força ele vai implicar uma aceleração no corpo, então sempre pode surgir uma aceleração através de uma força aplicada, desde que essa força seja força resultante. Tá? Aí a gente vai discutir sobre força resultante agora. Então vamos lá. Como que a gente pode afirmar que um objeto está na sua inércia? Quando ele estiver com as suas forças envolvidas em equilíbrio. Então eu vou tentar abrir um Word aqui, para a gente poder fazer um desenho. E aí a gente conseguir entender um pouco mais essa questão da inércia. Tá? Melhor no quadro, acho melhor no Word mesmo. Tá? Vamos lá. Então, a primeira coisa aqui, ó, a gente colocar uma situação, aquela situação básica de sempre. Eu tenho aqui a minha superfície, né? E na minha superfície aqui, eu vou colocar a minha famosa bolinha para se movimentar, que eu não sei se vocês sabem, mas em física a gente forma em bloco e forma em bola, a gente sabe fazer tudo de bloco e bola. E aí, nessa situação que ele está, já estou afirmando que ele está em repouso, tá? Se ele está em repouso, ele tem força envolvida. Também só a Vocês força acham? gravitacional. A gente diz que tem a força gravitacional, né? Que a gente chama de força-peso, né? Então, Isagi falou que tem, e a força gravitacional. Se é o peso, vou desenhar ele para baixo assim, tranquilo? Só tem essa. E aí vem uma observação. Se só tivesse essa, ele teria que estar se movendo para baixo. Porém, por conta da superfície, eu sei que ele não está em queda. Mas se tem uma força para baixo, então tem que ter uma força para cima para compensar. Né? E essa força para cima, para compensar, tem origem na onde? Da superfície, né? Que a gente chama de... É o atrito? O atrito, geralmente, ele vai aparecer quando tem a tendência de entrar em movimento. Aqui, essa força para cima, ela é devido ao contato com a superfície, mas não é um atrito. Chama ela de força normal. Né? A força normal, ela é proveniente do contato com a superfície, sempre perpendicular à superfície. E aqui embaixo, como a gente já disse, a gente falou que é peso. Né?
São duas forças que a gente conhece, a gente vai discutir mais sobre elas aí para frente. Mas o que eu quero começar a discussão é por ter força não significa que ele tem movimento. Vou provar uma situação aqui para vocês. Nós temos objeto em repouso, tá? E com duas forças envolvidas. Não tem uma, tem duas. Agora, as duas forças envolvidas, elas resultam num equilíbrio das forças. Então, nesse ponto aqui, o que a gente pode afirmar? A força normal é igual ao peso. Tá? Portanto, estão se equilibrando. Quando você tem forças estão em equilíbrio. Beleza? Quando você tem situações assim, que as forças estão em equilíbrio, você tem uma coisa e você não tem força resultante, certo? Então, uma coisa que está acontecendo aí é que uma coisa que acontece aqui é o seguinte: a gente tem uma situação de que a força resultante ela é igual a zero, uma força nula, tá? E por que a força resultante é igual a zero? Porque você não tem força sobrando para lado nenhum. Tem força para cima, você tem força para baixo, elas estão se equilibrando e não sobra força para lado nenhum para movimentar esse cara. Então a força resultante é igual a zero. Se não tem força, o que o nosso livro ali atrás disse? Né? Só para checar o que ele falou. Ó. O que ele falou? Aqui, ó. Uma força, ela aparece e implica numa aceleração. Né? Só que ali você não tem nem força nem aceleração. Eu tirei e apagou tudo. Né? Aí, deixa eu tentar voltar. É um animal. Vou fazer de novo, rapidinho. Então, perdeu o fio da meada. Linha. Setinha. Para baixo. Para cima. Normal peso. Beleza. Eu lembro que eu falei alguma coisa de normal e peso. Senhor, você falou que o peso é igual ao peso normal. Eu até tirei print da tela, peraí. Você colocou assim, ó. O normal é igual ao peso, portanto as forças estão em equilíbrio. É. Normal igual ao peso. Ah, eu lembro que a gente já viu isso, né? É. Ainda bem que você lembra. Ufa, alguma Estamos na coisa de revisão. física. Meu Deus. É hora da revisão. Lembro que falei disso daqui. E lembro também que eu coloquei aqui no finalzinho que a força resultante é igual a zero. Vamos lá. E aí, vocês viram ali na hora que eu voltei no livro? Não vou voltar de novo, não. Vou apagar de novo. Se você tem força resultante igual a zero, então você também tem aceleração igual a zero. Tá? E aí, o que eu quero que vocês tenham noção? Isso daqui está acontecendo, pessoal,
não é porque o objeto está em repouso. É exatamente aí que eu quero chegar. É porque o objeto está em equilíbrio. Né? Eu coloquei que está em repouso. Não é porque o objeto está em repouso que isso está acontecendo. É porque está em equilíbrio. Diferença aí de repouso e equilíbrio. Tá? E aí, quando você consegue força resultante igual a zero e aceleração igual a zero, ele está na inércia. Tá? Então, isso daqui é o que a gente chama de inércia de repouso. Tá? Se você acabou de confirmar para mim que está em repouso e que isso daqui está acontecendo, o que eu posso afirmar? Que o meu objeto aqui ele está na inércia de repouso. Tá? Então, beleza? Ele está na inércia de repouso. Aí é o seguinte, beleza, senhor, tem outro tipo de inércia que pode aparecer? Tem. Qual é outro tipo de inércia que pode aparecer? Ó, se a gente tem isso aqui, inércia de repouso, vou tirar um print dessa tela. E aí, o que vai acontecer? Vamos ver que a única diferença que vai acontecer é que aqui, ó, aqui, ao invés de colocar repouso, eu vou colocar movimento retilíneo e uniforme. É a única diferença que eu vou fazer. O movimento é retilíneo uniforme. Eu vou aumentar esse quadradinho aqui. Eu vou diminuir essa setinha aqui. Eu vou colocar aqui no lugar de inércia de repouso, inércia de movimento. É só isso que muda. Só pra mim, mas o seu som não tá falhando às vezes. Olhando? Pera Não, aí o meu um pouquinho, também. então. No meu também. Pera aí, só um pouquinho. Talvez pode ser a bateria do meu fone. Deixa eu trocar. Hum. Pronto. Melhorou? Tá melhor. Agora eu troquei de fone. O outro tava com a bateria acabando. Bom, e aí, veja que eu troquei só o nome para repouso, para movimento retilíneo uniforme. E aí, bom, se ele está em movimento, então eu vou colocar ele em movimento aqui. Vou colocar, né, a fumacinha dele andando aqui, ó. Ó que da hora. Só que o que eu quero mostrar para vocês é que ele em movimento retilíneo e uniforme, você continua tendo normal e peso se equilibrando. Você continua tendo força resultante igual a zero, você continua tendo aceleração igual a zero, tá? Então, você tem duas maneiras de manter a inércia. E ela pode ser em repouso ou ela pode ser em movimento. Agora, o que que as duas têm em comum? Que as forças, todas as forças que estão participando, têm que estar em equilíbrio. Portanto, a força resultante é zero e a aceleração é zero, tá? Aí você fala assim, pô, senhor, mas a aceleração é zero, mas esse aqui está se movendo. Mas qual que é o problema dele estar se movendo? O movimento dele, ó, é para frente. Mas esse vetor aqui é vetor velocidade. Ele não é força.
Ele não precisa, ele não precisa se equilibrar junto com as forças. Esse vetor aqui significa outra coisa, né? É o movimento dele. Mas a velocidade, se o movimento é retilíneo e uniforme, o que eu posso afirmar da velocidade? O que eu posso afirmar da velocidade? Ela vai ser constante, né? A velocidade vai ser constante. E a velocidade sendo constante implica o quê? A aceleração igual a zero. Nula. Exatamente. Então você continua garantindo esse quadradinho, vermelho aqui, ó, mesmo tendo movimento. Por quê? Porque a velocidade sendo constante, a aceleração continua sendo zero, e a aceleração, se for zero, não tem força sobrando no esquema. Portanto, mais um motivo que eu consigo provar que minha normal e peso estão se equilibrando. Exatamente. Então, o que é a primeira lei de Newton, lei da inércia? É a lei que as forças elas têm que estar em equilíbrio, e para as forças estarem em equilíbrio, eu tenho duas situações. Ou pode existir repouso, ou pode existir movimento retilíneo e uniforme. Não tem outro tipo de movimento para isso acontecer. Ah, mas existe movimento uniforme e circular, senhor. Não, mas o circular ele tem aceleração centrípeta. Então não serve. O variado tem aceleração, então não pode estar na inércia, tá? O único que a gente consegue na inércia é o retilíneo e uniforme, tá? Ou absolutamente em repouso, que a gente viu que aí não precisa nem se preocupar com a velocidade. Tudo bem? Então, o dito da, da primeira lei de Newton é assim: todo corpo tende a permanecer em repouso ou movimento retilíneo uniforme, a menos Até que que haja outra força. surja uma força, mas aí que vem o gancho, uma força resultante, porque você está vendo que tem força, Sim. mas não tem força resultante, né? Sim, A sim. menos que surja ou que haja, eu acho melhor do que surja, uma força resultante que modifique Seu estado. isso. Beleza? Então, isso é o enunciado da primeira lei de Newton. Beleza. Certo? Newton, chamada inércia. É essa. Tá? Duvido algum outro professor fazer um quadrinho mais bonito que o meu no Zoom. Duvido eu dó. Tá? Salvei esse aqui. Então, assim, puramente teórico, lei da inércia. Basta você analisar se isso daqui está acontecendo. Então, tanto a força resultante quanto a aceleração tem que ser nula. Só assim você consegue só assim você consegue manter a inércia. Então, a partir de hoje, se você encontrar algum objeto que está com as forças em equilíbrio, o que você pode falar? Ah, ele está na Está inércia. inércia. Isso, não necessariamente em repouso, você troca. Se ele está em repouso, pode ser, mas eu sei que ele está na inércia. Agora, se ele está em repouso, vamos analisar a velocidade dele. Aí é outra situação, tá? Beleza. Então, essa é a discussão que a gente encerra sobre a lei de Newton. A primeira. Eu tirei uns prints dessas telas aqui, depois eu mando para vocês, tá? Eu vou fazendo, vou printando aqui também. Agora, o que ele mostra para nós com a segunda lei? A segunda lei é de boa, né, galera? O que é a segunda lei? Praticamente a segunda lei... aqui ele fala da primeira lei de Newton, o princípio da inércia, papapá, nenené, nenini, nononó. E aí vem para a segunda lei, ó. A segunda lei de Newton, qual que é? É a lei fundamental da dinâmica, né? Tá aqui, ó, que
assim que há uma força, né, que vai modificar aquele estado, então os dois estados que nós temos ali anteriormente, que era a inércia de repouso e de movimento, suponha que apareça uma força lá agora que vai desequilibrar aquele sistema lá. O que estava em repouso vai entrar em movimento, porque as duas forças lá que mantinham o equilíbrio não vão se equilibrar mais. As duas forças lá vai aparecer uma terceira que vai desequilibrar aquele sistema. Então, se estava em repouso, pode entrar em movimento. E no segundo caso, que já tinha movimento, o que pode acontecer? Ou ele pode diminuir a velocidade até parar, ou você pode aumentar a velocidade. Aí vai depender da onde que vai apontar essa terceira força. Se a favor ou contrário ao movimento. Aí a gente tinha falado, e o atrito? Então, se aparecer atrito naquela situação aquele sistema teria que estar freando, né, aquela bolinha no segundo cenário. Porque geralmente o atrito naquela situação é contrário ao movimento. Bom, beleza. Você tem três forças: peso, normal e atrito. Normal e peso se equilibram. Quem está sobrando? O atrito. O atrito, sendo contrário, faz com que diminua a velocidade. Por isso que, por conta do atrito, a gente percebe, se você empurrar alguma coisa aí arrastando no chão, você vai ver que ela vai deslizar por um tempo e vai parar. Por quê? Porque o atrito retirou energia do sistema, impediu com que ele mantivesse a inércia de movimento, diminuiu a velocidade desse objeto, fez com que ele parasse poucos metros para frente. Entendeu? Se não tivesse o atrito, o que ia acontecer? Ele deslizaria até que aparecesse uma outra força para modificar isso. Imagina você pegar esse mesmo objeto que você empurrou aqui no chão, se você empurrasse ele numa superfície de gelo, que é uma superfície que a gente sabe que tem um atrito bem menor, praticamente nulo. Ele vai deslizando e dificilmente você consegue parar, a menos que você vá lá e aplique uma força, né? Então a segunda lei é isso. Vai aparecer uma força, consequentemente, tem que aparecer uma aceleração. Tranquilo? Se vai aparecer uma força, consequentemente vai aparecer uma aceleração, surge a nossa equação famosa F igual a ma. Então toda força ela tem consigo associado uma aceleração. Não necessariamente a mesma força aplicada vai exercer a mesma aceleração. Por quê? Nós temos um coeficiente aí de proporcionalidade que é a massa. Então, por exemplo, se você empurrar uma caixa de fósforo com 10 newtons e você empurrar um saco de arroz com 10 newtons, ambos podem se movimentar, mas vão se movimentar com uma aceleração diferente, porque a massa é diferente. 10 newtons para a caixa de fósforo talvez é muito. 10 newtons para o saco de arroz talvez não vai nem mexer ele direito do lugar. Então, agora, a regra vale para os dois. Se você dobrar a força, você dobra a aceleração. Digamos que você empurrou a caixa de fósforo com 10 newtons, a aceleração era 3. Se você dobrar a força para 20, a aceleração dobra para 6. Se você aplicou 10 newtons no saco de arroz, a aceleração era 1. Se você dobrar a força para 20, a aceleração vai para 2. Ela dobra também. Não é os mesmos valores da caixa de fósforo, mas a relação de proporcionalidade tem que existir. Dobrou uma, dobrou a outra. Triplicou uma, triplicou a outra. Agora, qual é o valor? Depende sempre da massa. Tá? Aliás, já falando da primeira lei de Newton, né, vou resgatando um pouquinho, a massa ela é um índice de inércia do corpo. Tá? Como assim? Quanto maior a massa, você pode falar que maior é a inércia daquele corpo. Tá? Então, tanto é que é mais fácil você movimentar o quê? Uma bicicleta ou um caminhão empurrando? Obviamente a bicicleta, por quê? Porque a massa é menor. Assim como, uma vez que entrou em movimento, é mais fácil você parar quem?
A bicicleta ou o caminhão? É mais fácil separar a bicicleta, porque ela tem massa menor, você tira ela da inércia com mais facilidade, que seja de repouso ou movimento. O caminhão, por ter maior massa, você tira ele da inércia com mais dificuldade, você precisa aplicar mais força nele, entendeu? Então aí nós temos uma discussão em cima da inércia de acordo com a massa do nosso objeto, tá? Vale relembrar também que nós temos as unidades aqui, achei as unidades. A aceleração sempre vai manter metros por segundo, tá? Ao quadrado. A massa, quilogramas. E aí, como consequência da combinação entre massa, quilogramas e aceleração em metros por segundo, a força sai em Newton. Aí vamos lá. O preciosismo aí na ciência, né? Se você for escrever a unidade por extenso, se ela é nome de alguém, ela sempre começa com minúsculo, tá? Ó. Se você vai colocar a unidade e ela é nome de alguém, aí é maiúsculo, tá? Uma enjoeira, né? Mas é assim. Então, se você for escrever Newton, escreve minúsculo. Se você for colocar N, coloca maiúsculo, tá? É isso aí. Até em Beleza, nomenclatura jovem? física é complicada. Até nisso, né? Os caras, já que é pra causar, vamos causar direito. Já que é Realmente, pra né? Meu Deus incomodar, do vamos céu. incomodar. Ai, Mas é que isso. sorte. Mas a ponto desse preciosismo aí, a gente vai, vai pegar nesse ponto só em trabalho científico, essas coisas. Nisso que a galera presta atenção nessas paradas. Às vezes, dependendo do corretor do vestibular, alguma coisa, se for uma segunda fase e tal, se o cara tiver muito ligado nisso, ele vai dar um descontinho lá, mas se não, ou se ele tiver num dia que ele tá meio de saco cheio e não quer nada com nada, passa batido isso daí. Poucos professores de física vão lembrar disso, tá? E você desconta 0,2? Claro que não. Eu desconto 0,2 se você colocar a unidade errada, aí sim, né? Ah, Tipo, justo. só o fato de escrever ou colocar o N, aí não, aí tudo bem. Agora, Ah, por exemplo, um detalhe que faz toda a diferença, você esquecer daquele quadrado ali do metro por segundo, aí faz diferença. Porque sem o óbvio. quadrado É é velocidade. velocidade, né? Isso, então aí faz diferença, apesar de ser só um quadradinho, mas conceitualmente é bem diferente. Tudo bem? Sim. Senhoras e senhores, senhoras e senhor, né? Porque só tem um senhor aí na parada. Não, tem dois, ó, o Aldo tá aí também, eu E o lembrava só do Vitor, Vitor. né? Chegamos ao final dessa sexta-feira linda, Já? maravilhosa, rodeada de aula. Já, mas se você quiser ficar aí, nós fica mais 20 minutos aqui falando. Já. Não, senhor. Eu tenho aula de linguagens daqui a pouco. Legal. A aula de linguagens, ó, sei tudo. Até parece, É, né? antes da sua foi aula de geografia, espaços urbanos. Ó, que da hora. Com o Aula senhor de Marcelo? língua é Não, não, diferente. foi pelo cursinho. Você tá fazendo cursinho, metida? Não, é que tá nessa vibe da quarentena e É. eles estão fazendo live, sabe? E aí eu tenho que Entendi. assistir na hora que eles colocam, porque eu não tô pagando. Não, Então, demorou. quem paga fica o tempo inteiro, e quem não paga é na hora que eles colocam. Aí eles Na hora que eles colocam. colocam 3, 2, 5, depende. Legal. Aí eu tenho que Participar. ficar Tudo lá que Professor, puder meio que acrescentar é ligada. bom. É, É, beleza. Quem chamou? A Ana levantou a mão aqui, eu li eu, no chat aqui, já vou te responder. Diga. professor, essa aula de linguagem é só uma desculpa, porque ela vai estudar outras línguas, tá, senhor? que Entendi. isso? Que isso, Giovana? Cuidado com o coronavírus, hein? Gente, eu O tô Santiago tá 100% sabendo zoada. disso. Ai, gente, oh meu Ainda Deus, bem que ela não olha, escutou o que vocês eu estão falei. ruins. Ah, não ouvi, eu só fingi que não.
Eu tô assim. Fingiu demência. Me fiz de sonsa. Faz bem, faz bem. Faz bem. Ó, a Ana perguntou aqui, senhor, quando eu sei que a aceleração é negativa? Estou fazendo um exercício que está falando que a aceleração é negativa. Ó, em termos tanto para a dinâmica, que é agora já leis de Newton, quanto para cinemática, que a gente passou lá do movimento uniformemente variado, a aceleração negativa significa que ela é contrária ao movimento. Então, por exemplo, a gente fez o exemplo ali da nossa inércia de movimento, né? Eu coloquei a velocidade para a direita. O que significaria ter aceleração negativa naquela situação? Significa que a minha força resultante está para a esquerda. Tudo bem? E o que poderia ser uma força resultante para a esquerda ali naquele cenário? Como eu falei anteriormente, poderia ser o atrito. Se tivesse atrito ali naquele cenário, meu objeto estaria se movimentando para a direita, mas aí apareceu atrito, cria uma aceleração negativa, porque está contrário ao movimento, isso faz com que minha velocidade tende a diminuir. Tudo bem? Então, isso que significa aceleração negativa. É isso mesmo. Tua pergunta me fez lembrar de outra coisa. Assim que você definiu sua força resultante, pessoal, é impossível a força resultante apontar para um lado e a aceleração apontar para o outro. Não existe. A aceleração do sistema aponta para onde a força resultante apontar. Senão, não é força resultante, certo? Então, qual que é a aceleração do sistema? Junta todas as forças e vê para onde que dá o resultado. O resultado foi para cima, então a aceleração é para cima. O resultado é para baixo, a aceleração é para baixo. A aceleração do sistema tem a mesma direção e sentido da força resultante, tá? Só para acrescentar que a pergunta da Ana me fez lembrar disso. Tudo bom? Como assim juntar todas as forças e ver pra onde ela aponta? Eu buguei agora. Porque um corpo ele pode ter mais de uma força envolvida nele, né? Ó, vou fazer um sisteminha aqui para você. Bem rápido, prometo, tá? Vou aproveitar o quadro branco que ele é melhor para eu desenhar. Ó, você tem o nosso, lógico, né? Nosso caixote aqui, ó. Pá. E aí, de repente, não gostei desse caixote. E aí, de repente, esse caixote é mais bonitinho. Aí você tem nesse caixote aqui, você tem uma corda que vai puxar ele aqui. Ele tem o peso dele. Ele tem a normal. Na verdade, eu vou dificultar um pouquinho. Vou colocar a corda puxando ele na diagonal assim, ó. Só para incomodar. Aí eu já tô estudando direitinho, já sei que tem atrito, então tem a força de atrito aqui no chão. Percebe que tem várias forças envolvidas no sistema. Eu tenho também aqui, posso colocar o menininho empurrando o caixote aqui por trás. Então vamos lá. Você tem várias forças aqui envolvidas, e aí eu pergunto para você assim, qual a força resultante desse problema? E aí vou te ajudar, hein? Vou te ajudar, hein? Qual a força resultante desse problema? Com essa informação, ó. Peraí, desculpa aí. Com essa informação, ó. Você sabe me dizer para onde é a força resultante desse problema? Não No sentido necessariamente. da velocidade, não é? Então, isso que eu ia falar. Não necessariamente a força resultante é no sentido da velocidade. Porque, igual a Ana perguntou aí, se a aceleração for negativa, quer dizer que a força resultante é para trás, contrária à velocidade. Agora, olha a diferença que dá eu trocar aqui velocidade por aceleração. Aí eu pergunto, qual é o sentido dessa força resultante?
obrigatoriamente no sentido da aceleração, entendeu? Então eu posso trocar todas essas forças por uma só aqui no bloco, assim, ó, e colocar, opa, o meio para baixo não tem problema. E aí eu posso colocar aqui, ó, FR, com toda a segurança do universo, tá? Eu posso trocar todas essas forças vermelho por uma só azul para a direita, porque a aceleração é para a direita. Entendeu, Gi? Se fosse velocidade, eu não poderia fazer isso. Mas como aceleração, eu posso fazer isso. Então é isso que eu E quero na dizer. elas pra onde? Que eu esqueci agora. Deu branco mesmo. Como é que é? Tipo, Pergunta ele de- aponta só a velocidade pra frente. E aí eu faço o quê? Vai pra saber se ela é pra trás ou não. Eu buguei Aí agora, deu você tem, branco. aí você tem que juntar todas essas forças, porque só com a direção e o sentido da velocidade, você não sabe para onde aponta a força resultante. Somente com o sentido vou repetir, somente com o sentido da velocidade, do movimento, você não sabe para onde aponta a força resultante. Agora, com o sentido da aceleração, você sabe para onde aponta a força resultante, para aquele mesmo sentido. É isso que eu quero que vocês tenham a noção. A aceleração propõe a força resultante para o mesmo sentido. A velocidade, não. A velocidade, ela tá para frente, simplesmente significa que o cara está se movendo para frente. Mas aí eu vou ter que juntar todas essas forças para saber para onde é a força resultante, tá? Voltando aqui ao cenário, se aqui fosse velocidade, né? Eu não teria isso daqui e a pergunta aqui seria exatamente para onde aponta a força resultante. Olha a diferença, entendeu? É isso que eu quero mostrar para você. Aí você pergunta, e como que eu sei para onde aponta essa força resultante, então, né? Você tem que juntar essas forças, aí a gente precisa de mais informação. Mas já digo que as forças são grandezas vetoriais, né? Aí lembra que a gente fez lá no primeiro ano, o diagrama do corpo livre? Você tem que pegar todas as forças envolvidas, analisar o seu objeto, ó, diagrama do corpo livre. Aí o que você vai fazer? Você vai fingir que o seu objeto é um pontinho e você vai colocar todas as forças envolvidas. Quais as forças que estão envolvidas ali, ó? Bom, eu sei que tem uma para cima. Isso não é para cima, isso é para baixo. Ó, eu sei que tem uma para cima. Beleza? Aí. Eu sei que tem uma outra para baixo. Eu sei que eu tenho o atrito aqui para trás. Eu sei que eu tenho o moleque empurrando o caixote. E aquela diagonal, o que eu faço? Aquela diagonal eu tenho que decompor, lembra? Uma parcela vai vir aqui, a outra parcela vai vir aqui, ó. Lembra disso? Desculpa o desenho meio torto, mas é que o mouse aqui tá com problema. Aí o que você vai fazer? Nossa, não lembrava não. Juntar. Aí você vai ter o que? Fazer o quê? Juntar todas essas forças na horizontal, juntar todas essas forças na vertical e ver se tem aceleração para algum dos lados. Entendeu? Possivelmente, pode ser que ele. Aí vamos lá, vou acrescentar mais uma informação. Digamos que eu informo vocês que você tem aceleração para cá, ó. Você descobriu que tem aceleração para aquele lado, tá? O que isso significa? Significa que na vertical, essas duas forças para cima mais essa para baixo estão em equilíbrio. Agora, na horizontal, você tem força resultante. Então, aí como é que seria a sequência da solução? Ficaria força resultante igual a massa vezes aceleração. Quem é a força resultante? Para a direita, eu quero considerar positivo. Então, é a força do moleque, que eu vou chamar de F1, mais a componente que eu estou puxando a corda ali, F2x,
menos força de atrito. Por que menos? Porque o atrito está para trás. Igual massa vezes aceleração. Aí você desenrola, né? E em Y, como é que ia ficar? Em Y, força resultante é igual massa vezes aceleração. Aqui aceleração Y, né? Aqui eu vou colocar aceleração X, porque eu estou na horizontal. Como seria então? Bom, o sistema eu já vi que está em equilíbrio ali na vertical. Então fica normal mais F2Y, que é a outra parcela, menos peso, igual massa vezes AY. Mas eu sei que esse sistema tem aceleração zero. Então fica normal é igual, normal mais F2Y é igual ao peso. Então você chega no equilíbrio. Esse é o equilíbrio na vertical, né? Então, na vertical é assim. E aqui na horizontal. Por exemplo, tá? Por que eu sei que na horizontal tem aceleração? Eu acabei de falar aqui que tem aceleração, né? Então você tem um equilíbrio aqui na vertical e você tem força resultante na horizontal, tá? Aí você vai descobrir quanto é o A, lembrando da E massa, você não conhecendo as tivesse? forças e assim por diante. Se você não O quê? tivesse falado aceleração, então estaria em equilíbrio. É isso? Mas aí ele tem sempre que te dar alguma informação, né? O problema sempre vai ter que te passar algumas informações, né? Ele não pode Entendi. falar que tem ou não tem. No caso, digamos assim, se essa aceleração não existisse, né? Se essa aceleração não existisse, o que você poderia afirmar? Você poderia afirmar que esse cara está na inércia. E aí, se esse cara está na inércia, o que vai acontecer com F2x é igual força de atrito. Aí vai equilibrar as forças. Ok. Entendido? Ok. E mesmo assim, ele pode ter velocidade? Pode. A gente acabou de ver que existe inércia de movimento. Então, ele poderia estar se movimentando aqui, ó. Certo? Printei a tela antes de desligar. E é isso aí, senhoras e senhores. Muito thank you pela companhia nesta tarde fria de sexta-feira Quente. de 29. Ai, não tá mais frio não, senhor. Tá Aqui em casa tá quente, senhor. Pegando fogo aqui. Ó, eu tô com o meu pé gelado, hein? Mas vamos lá, É que eu ó. também já troquei a Hoje roupa. tem isso. Hoje é a véspera do dia mais importante do ano, né? Você tá ligado? Que a Ana já deu spoiler hoje de manhã. Então, aceito os presentes, podem enviar. Quem quiser As entregar notas vai ser seu pessoalmente pode presente. bater aqui, que eu recebo, saio de máscara. As notas é meu presente. Nossa, meu presentão. Todo mundo tira azul. Ó, vou ficar muito feliz. Tá bom, pessoal? Cancela o meu Mas, presente que tá vermelho. meu Pra não Deus do céu. arriscar. Já sei a primeira nota que eu vou passar. Já achei a candidato. Ah, não, passa a segunda minha. De Deus. Tô brincando. Eu vou começar a passar essas notas na segunda-feira, tá? Tá bom, Mais senhor. garantido. A de vocês, como é terceiro, eu faço na ordem. Então, eu vou começar pelo nono. A de vocês deve ficar pronto lá numa quarta-feira, por aí. Tá bom? Oh, my God. Tranquilo. Tranquilo, então. Gente, eu não garanto, não, minhas notas nessa prova. Meu Deus do céu. Ai, Senhor, se senhor. a Iana não se garante, quem dirá eu? Pois é, a Yandra já tá... Nossa, grande parâmetro eu sou. Vai fazer cursinho, Yandra? Não.
Já tô indo, senhor. Daqui a pouco, daqui a pouco. Tô brincando, tô brincando. Vai ser funções de linguagem. Ó, que delícia. Ontem foi... como é que fala? Tipo, VTDI, verbo Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Essa parada aí. Isso daí Aí chama estavam análise falando. sintática. Só que eles falaram um negócio lá. Arranjo frasal. Um nome diferente aí que eles falaram. Eu nem sabia o que era. Eu fui assistir sem saber. Depois que eu vi o que era. Muito bom. É isso aí. A de física, senhor, eu não tenho coragem de abrir. Abre aí, ó. Você tem 2 dias pra você fazer, hein? Domingão, fecha as portas. Ah, não. Aí Domingo... só. Aí Yandra, depois. correndo, Yandra. Oi? Sai correndo que é melhor. Gente, eu acho que eu vou fazer logo. Faz logo, meu. Vai lá, tá rapidinho. Acho que Aproveita eu se vou fazer tiver logo. Não, dúvida. Mínimo. Ó, chuta tudo A que você tem chance de acertar 2. Vixe, fudeu, então nem acertei 2. Você já fez? Eu já. Ai, bicho doido. Você já viu sua nota? Não Não vi dá pra minha ver, nota. né? Não mostra a nota. Ah, então eu também não vou falar, não. Só pra você ter um bom fim não, de semana, senhor. pra você descansar Ah, bastante. obrigada. Valeu. Tô brincando, eu nem olhei também. Mas você já fica com a nota? Pra mim já aparece a nota, mas eu não. Nossa. Eu vou olhar tudo semana que vem. Vou começar tudo na segunda-feira, que aí eu já olho a nota das últimas 3 semanas de uma vez. Aí eu já tiro a média Ops. direto. Tá bom, então, né? Beleza? Então tá bom, Desce, senhoras. Até segunda. Ó, encerramos a semana e começamos a semana. Muito bem. Pois é. Ótimo. É. Valeu, meninas. Beijo. Nossa, que delay. Até mais. Até a próxima. Ficou ótimo. Tchau, tchau. Beijo, senhor. Até semana que vem. Até mais. Até, E tchau, feliz tchau. férias adiantado, né, senhor? Então, meia-noite você É mandou uma mensagem verdade, pra mim. parabéns. Adiantado. Ainda vou estar fazendo Ai, vou meu fazer Deus. meus 28 anos. Comemorar meus 28. Eu tô chegando perto dos 30. Tchau, meninas. Tchau.